Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, antes de falar desse módulo 99 e 100, nós estamos finalizando essa parte da apostila, né? Depois eu tenho só mais uma atividade aí para ver com vocês. Então, eu já quero deixá-los alertas que vou começar a falar do livro Dom Casmurro, ok? Só para lembrá-los. Então, quem não leu ou quem não finalizou a leitura, vamos finalizar. Já preparei uma atividade daquelas para vocês fazerem sobre o livro para mim. Mas antes disso, eu vou tentar fazer um debate com vocês, tá? Talvez aí acabem as vídeos, né? Assim, desse módulo que eu estou dizendo, tá, gente? E até chegarem as novas apostilas. Não sei se você já tem data para ir buscar, mas enfim, isso a escola entra em contato com vocês. E aí nós vamos falar sobre Dom Casmurro, ok? Já vai ser uma atividade, tá bom? Mas nós conversamos a respeito. Bom, falamos de colocação pronominal 1. Nos módulos anteriores, nós vimos os principais casos, né? Quando há um verbo na oração. Agora, nós vamos ver a presença de mais de um verbo na oração. Ou seja, quando ocorre aquela linda palavra chamada locução verbal. Então, nós temos vários exemplos aí, tá, meus amores? Vamos tentar absorver da melhor forma possível. É claro que nos exercícios vocês terão a melhor forma de praticá-los, ok? Vamos lá. Quando a locução é formada por verbo auxiliar, mais o verbo no infinitivo ou no gerúndio. Ok. A ênclise diante do infinitivo ou do gerúndio é sempre permitida. Poderia lhe dizer-lhe o que deseja ouvir. Não estava vendo-o mais. Em outro caso, a ênclise junto ao verbo auxiliar pode ocorrer se não houver regra que exija próclise. Não é prótese não, tá, pessoal? É próclise mesmo. No caso, as mesmas regras relativas a um só verbo na oração. Veja, vim-lhe contando toda a história. Queria-o ver amanhã. Geralmente a gente fala assim, quero te ver amanhã, não é não? Mas aqui é de uma forma formal, né, pessoal? De uma coisa assim mais clean, né? Nós estamos falando de ênclise, de próclise, ok? A próclise, neste caso aqui, é do verbo auxiliar, tá? Veja bem, pode ocorrer se houver regra que exija as mesmas regras relativas. Veja, não lhe quis pedir ajuda, talvez o esteja preparando. Observação: conclui-se que, quando há regra que exige o uso da próclise, o pronome não pode ficar no meio da locução verbal. Quando houver preposição entre o verbo auxiliar e o verbo do infinitivo, pode ocorrer próclise e não ênclise junto ao infinitivo. Olha aqui. Teve de a chamar às pressas. Teve de chamá-la às pressas. Observação: com a preposição a, os pronomes oblíquos a, as, os, as, deve ocorrer ênclise junto ao infinitivo. Continuei a ajudá-lo. Quando a locução é formada por verbo auxiliar mais verbo no particípio, o pronome não pode vir depois do particípio. O pronome não pode vir depois do particípio. A
ênclise junto ao verbo auxiliar ocorre quando não houver regra que exija o uso da próclise no caso, que são as mesmas regras relativas a um só verbo na oração. Ou seja, a mesma regra de usar um só verbo também se aplica nesta situação. Havia-lhe informado o acidente, ok? Havia-lhe informado o acidente. Aqui nós temos o uso da próclise. A próclise junto ao verbo auxiliar ocorre quando houver regra que exija o uso da próclise. Veja bem, a próclise junto ao verbo auxiliar ocorre quando houver regra que exija o uso da próclise, que são as mesmas regras relativas a um verbo só na oração. Veja, ninguém lhe tinha dado atenção ao verbo aqui, ó, o verbo ter e o verbo dar. Aqui, ó, tinha dado, ok? Ninguém lhe tinha dado atenção. Meus lindos, estudem muito, decorem muito isso daqui, tá? Os nomes são bem estranhos mesmo, né? Não serve para colocar nas crianças, não. Mas também são nomes que vocês vão ouvir falar muito ainda, tá bom? Bom, como vocês já sabem, vias de regra, quando chegar nessa parte dessa lição, eu vou colocar as páginas dos exercícios lá no Vindimo para vocês. Mas em aula eu aviso, ok? E aí vocês só fiquem atentos no Vindimo. Beijinho, lindezos e lindezas. Fiquem com Deus.